Olá, minhas amigas, meus amigos aqui da nossa página. Estamos iniciando mais um circuito de lives, aliás, mais um episódio do nosso circuito de lives. E eu gostaria de pedir para você que está aí aguardando, para você que já sempre nos acompanha aqui no Facebook, acompanha as nossas lives, que você compartilhe com os seus contatos, com os seus amigos, compartilhe aí no Facebook, nos grupos, para os seus contatos, marca as pessoas para que elas possam vir participar dessa live, copia o link, joga lá nos seus grupos de WhatsApp, para os seus contatos de WhatsApp, vamos fazer muita gente assistir, participar, comentar, curtir e compartilhar essa nossa live, porque esse circuito de lives que começou no mês de maio, ele tem trazido aqui convidados bastante interessantes e tem discutido temas que nós consideramos muito relevantes para a coletividade, para a população de Itaiobeiras, do Alto Rio Pardo, e até temas que eu diria que são nacionais. Nós já discutimos aqui sobre o racismo, sobre a homofobia, espiritualidade, educação, luta das mulheres, juventude, enfim, uma série de temas, a questão da defesa dos animais, né, dos cuidados com os animais, que nós tivemos aqui a professora Zilma Dutra, e várias outras lideranças, pessoas que vieram aqui participar, debater, falar, apresentar os seus conhecimentos. Por isso, é muito importante que você nos ajude compartilhando e convidando mais pessoas para assistirem, para participarem dessa live com a gente. Nosso amigo Valmir Ferreira, jornalista da TV Norte Mais, já está aí, ó, estou aguardando, seja bem-vindo, Valmir, boa noite. A nossa querida Zilma Dutra, professora, também está aguardando. Flaviana também está aqui desejando boa noite para a gente. Clara Nascimento também desejando boa noite. Você que está aí nos acompanhando, coloca aí o boa noite que a gente vai colocando aqui na tela. Gente, hoje nós temos um convidado que sem dúvida, todos os nossos convidados são especiais, mas hoje nós temos um convidado que se destacou especificamente no cenário do Alto Rio Pardo nos últimos 2 anos, através de um quadro. Aqui nós temos a Cleide Xavier Miranda, tia Keu, também desejando boa noite para a gente. Então, esse convidado, ele se destacou bastante nos últimos 2 anos aqui, para o Alto Rio Pardo, para o nosso cenário político e social, porque ele, juntamente com o Arthur Carlos Rocha, professor Arthur, criaram um quadro que depois se transformou num canal, que é o Arame Farpado, que tem se notabilizado por trazer à discussão a questão do controle público, do controle social da administração pública. Tem trazido dados dos portais de transparência a respeito dos gastos das câmaras de vereadores, a respeito dos gastos das prefeituras, inclusive a famosa polêmica das diárias, né? Das diárias das câmaras municipais de todo o Alto Rio Pardo, de como os vereadores, os edis, as pessoas que foram eleitas para os nossos parlamentos municipais têm utilizado os recursos, né, os nossos recursos, os nossos impostos, no seu trabalho legislativo, inclusive com a questão das diárias, que tem sido uma polêmica que acredito que o Igor vai tocar nisso aqui para a gente também. Então, Valmir também desejando boa noite, Enio desejando boa noite, eu faço um apelo, continue compartilhando. Cláudia dos Santos, boa noite. 2 pessoas inteligentes que buscam sempre o melhor para com os outros. Seja bem-vinda, Cláudia, à nossa live. Todos os nossos amigos e amigas. Zilma desejando boa noite aqui para nós, está nos acompanhando nesse momento. Compartilhem, gente. Vamos lá. Vamos trazer mais pessoas para assistirem, para participarem dessa live aqui com a gente. E como eu disse para vocês, o nosso convidado é o Igor Nunes, do canal Arame Farpado. Eu vou trazer o Igor daqui a pouquinho. Antes disso, só falar para vocês quem é o Igor. O Igor Oliveira Nunes é filho da professora Iná Berizalense, tem 37 anos de idade e se formou em Geofísica na USP, na Universidade de São Paulo, em 2007. Também é mestre em geomagnetismo pela USP, pela Universidade de São Paulo, concluído esse mestrado em 2010. É geofísico concursado no Serviço Geológico do Brasil, no Ministério das Minas e Energia, desde 2013.
E em 2019, ele concluiu o curso de Gestão Pública pela Universidade do Estado de Minas, a UENG, onde se especializou em mecanismos de controle social. E em 2018, como eu já disse para vocês, o Igor, juntamente com o professor Arthur, criaram o canal, o quadro Arame Farpado, que posteriormente se transformou no canal Arame Farpado. O Alden também está aqui acompanhando a gente. Seja bem-vindo, amigo Alden, aqui com a gente também. E agora eu trago aqui para vocês o nosso amigo Igor Nunes, do canal Arame Farpado. Ele vai dar a sua saudação inicial para essa nossa live. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado, Levon. Antes de saudar, até pedir desculpas ao pessoal aí pela live de sexta-feira, né? Na sexta-feira, infelizmente eu fiquei sem internet, mas hoje sim, hoje vamos retomar aqui o bate-papo, agradecer ao pessoal de casa, agradecer a Zilma, que já vi que ela está aí, o Alden, alguns companheiros que já vão entrando, e pedir você que compartilhe mesmo essa live, para que mais pessoas possam entender aí a origem do Arame Farpado, e claro, entender como é que foi essa parceria que deu muito certo entre mim e meu grande companheiro Arthur, que Deus o tenha, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu e o que está por vir, mas estamos aqui para falar inclusive, sobre essa questão dos mecanismos de controle social, e o que é isso, nesse tal de mecanismo de controle social, que é justamente o controle da sociedade sobre a administração pública, e foi aí que nasceu o Arame Farpado. Igor, uma coisa que é bem complicada aqui no nosso Alto Rio Pardo, que tem características bem sertanejas, aqui também é sertão, né? E no sertão, apesar de toda a cultura, apesar de todos os valores sertanejos, do quanto o homem, o sertanejo é forte, como nos disse Euclides da Cunha na obra Os Sertões, mas nós ainda enfrentamos muito um problema sério, que é a questão do coronelismo, ou o neocoronelismo, vamos dizer assim, que é aquela forma de enxergar a esfera pública, a administração pública, como coisa particular. Poderíamos chamar isso também de patrimonialismo, como se fosse uma extensão do patrimônio do governante ou do representante da sociedade. Fazer o acompanhamento da administração pública já é difícil em qualquer lugar do mundo, mas aqui no sertão, aqui no nosso Alto Rio Pardo, parece ser mais complicado ainda. Então, para nós, qualquer um de nós, seria mais confortável a gente cuidar das nossas próprias vidas e não se envolver muito com isso. Por que, então, sair da zona de conforto e fazer esse controle, essa fiscalização social da administração pública nessa nossa região, Igor? Muito bem, você colocou muito bem, Levon, essa questão, né, do neocoronelismo, que hoje, eu prefiro mesmo chamar de neocoronelismo, o coronelismo, né, aqueles críticos aos políticos, né, o coronel mandava matar, né, então... E hoje o neocoronelismo é um pouco diferente, porque, na verdade, a maneira que tem é de deixar o cidadão à margem das políticas públicas. Se você não apoia, então você fica à margem, você é perseguido, você não tem carro para ir para Montes Claros, para Belo Horizonte, você não tem... Seus exames são engavetados, as suas consultas são mais demoradas, e assim as pessoas vão ficando à margem, né? Por isso que eu gosto desse nome neocoronelismo, que vem mesmo de uma herança, de um modelo de governança, de uma maneira do poder executivo se relacionar com a sociedade, que vem desse patrimonialismo, que, como você bem explicou, é o fato de tratar a máquina pública como se fosse dele, uma empresa privada, né? E aí, por que sair da zona de conforto e começar a fazer esse trabalho que teve início no dia 20 de maio de 2018, que foi quando o primeiro programa veio à tona, para denunciar uma série de irregularidades e imoralidades que vinham acontecendo inicialmente no município de Berizal. Então, eu sou berizalense, sou filho de Berizal, me mudei para Taiobeiras aos 14 anos de idade, então aqui morei também muitos anos, me sinto taioberense, e meus pais hoje moram em Taiobeiras, meu pai, minha mãe, minha família toda, meus irmãos, meus tios, então... Até por isso que o Arame Farpado tem esse olhar
para Taiobeiras e para Berizal com mais contundência, né? Bom, mas nasceu em Berizal em 2018, como eu disse, por conta dessa série de irregularidades. E o impressionante, Levon, é que, apesar das pessoas, de muitos munícipes berizalenses saberem do que vinha acontecendo, o tal do neocoronelismo era tão forte que as pessoas inseridas naquela cultura, de duas uma, ou elas sabiam e tinham medo de denunciar e de falar, ou a grande maioria delas acreditava que tudo era normal. Não tinha nada de errado em... O nepotismo era algo, porque vinha acontecendo desde a emancipação de Berizal, em 1996, que as práticas eram as mesmas. Então, as pessoas nasceram nesse sistema e era difícil de, digamos, enxergar fora da caixinha. Então, era o nepotismo exacerbado, apadrinhamento, clientelismo, além das irregularidades, violação total de todos os princípios da administração pública. E aí chegou uma hora que eu até resolvi dar um basta, não basta, mas pelo menos, como diz o nome do canal, Arame Farpado, a ideia é que as coisas ficassem pelo menos cercadas, não extrapolassem um limite escancarado como estava, né? Então, quando eu vi essa série de irregularidades ocorrendo, eu já estava cursando, coincidentemente, o curso de gestão pública na UENG, e aí eu estava já em vias de ter que determinar um tema para a minha dissertação, para o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. Então eu pensei, bom, por que então não me especializar em mecanismos de controle social? E aí eu escolhi Berizal como meu laboratório. Falei, então eu vou colocar Berizal, vou analisar as contas, já tinha, né, tido uma certa prática, experiência de como entrar no Tribunal de Contas, verificar como que a prefeitura prestava as suas contas, as suas despesas, as suas receitas. E aí, para minha surpresa, ou nem tanta surpresa assim, me deparei com, como eu disse, uma série de irregularidades, de imoralidades. E aí que veio a grande diferença. Em vez de ficar nas redes sociais brigando com um, com A, com B e falando aquilo, eu resolvi então... Chamei o meu colega Arthur, que já era um fanático por redes sociais. Eu tinha uma certa aversão às redes sociais. Eu mal tinha WhatsApp na época, né? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. E aí... O Arthur parece que estava fazendo um curso na área nessa área jornal, não sei se é jornalística, mas na área de transmissão, alguma coisa assim. Ele chegou a me falar alguma coisa nesse sentido, né? Arthur fazia um curso técnico nessa área de audiovisual e de jornalismo também, né? Ele gostava demais dessa área, ele era um fanático por redes sociais, né? Ele vivia todo o tempo, o ócio dele era nas redes sociais. Então, eu e Arthur éramos amigos de infância, desde os 5 anos de idade, morávamos na mesma rua, um do lado do outro, crescemos juntos, e nunca nos desligamos, mesmo ele indo para São Paulo, eu fui depois. E eu falei, Arthur, eu estou com uma série de irregularidades aqui, eu não sei como que eu exponho isso. Aí ele falou, vamos fazer um programa ao vivo no domingo? Eu falei, então, vamos, eu tenho aqui, eu preparo a apresentação no PowerPoint, e aí é que foi a grande diferença. Eu não fui só para a rede social falar o que eu sabia, eu fui demonstrar com base no que a própria prefeitura transmitia para o Tribunal de Contas. Então, eram informações da própria prefeitura ao Tribunal de Contas, portanto, eu estava respaldado e muito seguro do que eu estava dizendo e falando que eu poderia demonstrar. E aí, no dia 20 de maio de 2018, eu resolvi, então, expor tudo o que eu sabia, e foi um marco para Berizal essa data, porque até então as pessoas, apesar de saber tudo o que estava acontecendo, elas não, como eu disse, estava normal, né? Aí, quando eu mostrei a série de servidores com suspeita de serem fantasmas, veículos alugados, pontes superfaturadas, e as pessoas acordaram, porque eu falei com... Não foi só falar, eu provei, né? E resolvi, portanto, sair da zona de conforto por eu já tinha comigo, desde alguns anos atrás, que eu tinha essa missão, a missão de
contribuir com a minha cidade, a cidade onde eu cresci, a cidade onde eu adquiri os meus valores. Essa foi a grande questão, porque eu sempre digo, Levon, que eu não seria Igor, se eu não tivesse nascido em Berizal, se eu tivesse sido criado em Itaiobeiras, eu não seria a mesma pessoa se eu tivesse nascido em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, os meus valores adquiridos foram lá e eu tinha essa necessidade de tentar fazer com que as pessoas tivessem o mesmo futuro que eu tive, adquirissem os mesmos valores que eu adquiri e conseguissem vencer na vida. E eu sabia que a maneira como vinha sendo, como as pessoas lidavam com o executivo lidava com a sociedade, não ia a cidade continuar como ainda um distrito de Itaiobeiras. Sim, sim. Ô, Igor, você já começou a falar exatamente o porquê do nome arame farpado, mas arame farpado, você disse a questão de cercar essa administração a partir dos olhos da coletividade, os olhos do controle social. Mas o arame farpado ele também tem aquela coisa do arranhar, né, de certa forma, eu não vou usar a palavra agredir, mas ele tem um caráter de friccionar mesmo, de pressionar alguma coisa. Por que esse nome exatamente? Foi essa a intenção ou algo mais? A ideia intrínseca ao nome arame farpado, ela já consegue explicar melhor do que eu com palavras. Sim. Quando eu falo arame farpado, você boa, já entende, a ideia fica já por detrás ali. Eu nem precisar explicar. Mas a ideia foi essa mesmo, foram essas duas ideias. A primeira é que nós iríamos limitar, era para dar essa ideia de que iríamos limitar a corrupção, que ela não extrapolasse os limites como vinham ocorrendo, né? Então veio para dar essa ideia mesmo de cercar limites. E essa ideia de que se viesse para cima, que ia se estrepar, né? Vem para cima e vai se estrepar. Então, porque nós estávamos munidos de provas, né? Então, tanto é, Levon, que de todas as denúncias que eu fiz, já com o canal Arame Farpado, eu nunca tive um processo sequer. De tudo que eu denunciei, eles não têm coragem de me processar, porque sabem que tudo que eu falo com base nas provas e mostro as provas. Então, provavelmente, se alguém denunciasse algo do que eu falo no fórum, provavelmente essa pessoa denunciada é quem iria direto para a cadeia e não eu. Então, não tem muito processo, existe um único processo do prefeito de Berizal contra mim, mas por algo que eu havia dito do empréstimo que ele teria feito, ele alega que não fez esse empréstimo, né? É um processo, a única coisa que tem contra mim até hoje, mas contra as denúncias propriamente ditas, todas eu digo, estão lá no canal Arame Farpado, todas elas, e no canal Caixa de Sapato, que foi criado pelo meu amigo Arthur, que começou lá no canal Caixa de Sapato, com um programa aos domingos chamado Arame Farpado. Então, todas as denúncias estão, algumas delas no canal Caixa de Sapato e outras no canal Arame Farpado. Mas a ideia é essa mesmo que você colocou. Não vem para cima que você vai se estrepar e vamos cercar a corrupção para que as pessoas entendam que há um limite. Não podemos tolerar tudo que vem assim, né? Como estava vindo. Ô, Igor, e a população de Berizal, como é que reagiu quando vocês começaram? Quando vocês começaram a fazer essas denúncias? Porque eu sei que aqui mesmo em Itaiobeiras houve um impacto. As pessoas começaram a falar: olha, o pessoal, o Arthur, o Igor estão apresentando provas, problemas lá em Berizal, corrupção, etc. e tal. E é todo domingo, né? Porque era domingo à noite, né? No horário do Fantástico, né? O pessoal, todo domingo, tem gente que já é a programação do final da noite de domingo é assistir o Arame Farpado. Mas, em termos concretos, como é que a população, como é que as pessoas viram isso e como é que ficou a vida de vocês também a partir do momento que vocês começaram a fazer essas denúncias? Bom, claro que no início houve um receio por conta mesmo do coronelismo, né? Que as pessoas, os políticos aqui, eu até brinquei um outro dia que aqui se a gente convidar algum político para participar de um debate, eles já encaram quase como uma ofensa. Então, imagina você com críticas, né, mostrando as irregularidades, as imoralidades. Então, nós ficamos receosos no início, como é que a população ia aceitar isso, mas foi uma bomba em Berizal, né? Como eu disse no início, foi um marco muito grande.
A segunda-feira, após o primeiro programa, Berizal amanheceu, os apoiadores amanheceram silenciados, assim, todo mundo meio extasiado, não sabia o que fazer, o que falar, a prefeitura parecia um velório, e as pessoas que eram contra o governo, esses soltavam foguetes, e não tinham o que falar, a verdade é essa. No dia seguinte, o prefeito, os secretários, a esposa, saíram de Berizal, vieram para Taiobeiras, não tinha ânimo, não tinha clima para permanecer em Berizal. E isso continuou, porque nós ficamos depois fazendo os programas semanalmente, né? Onde semanalmente nós denunciávamos alguma irregularidade ou imoralidade, como você disse, no horário fantástico. Tínhamos uma audiência fantástica, chegávamos a 200 links ao vivo, 220, e as pessoas foram mesmo se acostumando, a senhora Papada. Foi uma repercussão muito e por vários motivos. O primeiro deles porque as irregularidades que nós íamos denunciando, elas iam sendo sanadas ao longo do tempo. Por exemplo, quando nós fizemos o primeiro, que mostramos a folha de pagamento, com uma série de servidores com suspeita de serem fantasmas, e vários deles ligados à família do prefeito, coincidência ou não, vários saíram da folha de pagamento no mês seguinte, vários deles, e outros voltaram a trabalhar, começaram a trabalhar. Tinha servidor da família do prefeito que morava em Salinas, essa teve que voltar a trabalhar. Teve servidor que morava em Alfenas, sul de Minas, escritório de advocacia, no dia seguinte apareceu em Berizal para trabalhar. E outras ligadas ao prefeito também saíram da folha de pagamento no mês seguinte. A mesma coisa com os carros alugados. Nós denunciamos num mês, a partir daquele mês, nenhum dos 5 veículos que nós havíamos denunciado continuaram recebendo valores referentes a aluguéis, né? E as pessoas começaram a perceber isso, falavam, olha, o que está falando lá é sério, porque tu que denuncia, no mês seguinte está resolvido. Né? Não houve mais superfaturamento de pontes e tal, por conta mesmo das denúncias que vinham ocorrendo. Então a população passou a perceber que o trabalho era sério, não tinha viés político nenhum, até porque eu residi em Belo Horizonte, sou concursado, e viram que era de boa fé. O que eu almejava era apenas que a gestão melhorasse. Uns até diziam assim, não solta tudo agora não, deixa você falar isso lá na política, lá. Falo, não, eu não estou querendo perseguição política, eu quero falar agora para que o recurso sobe para ser investido nas pessoas. Só, por exemplo, só com os carros alugados, eles tinham um contrato de R$1 milhão com a cooperativa. Quando chegou a R$180 mil, acabou, estancou. Não mais se pagou 1 centavo com os carros que nós dissemos. Então, nós conseguimos com essa ação poupar 820 mil reais, né? Foram poupados, dinheiro que ia para o ralo, dinheiro que iria para pagar veículos fantasmas da prefeitura. E nós conseguimos impedir que esse dinheiro fosse pago de maneira indevida. E o dinheiro, por conta disso, sobrava dinheiro para investir em políticas públicas. Então, o objetivo vinha sendo alcançado. Há relatos de que a gestão do atual prefeito melhorou depois do arame farpado. E é isso que nós queríamos, isso que nós desejamos. Assim como foi em Taiobeiras, com as denúncias feitas na Câmara Municipal, os gastos com diárias reduziram, passou a sobrar dinheiro na Câmara, passaram a devolver dinheiro para o Executivo, coisa nunca mais feita. Então é isso, esse era o objetivo, era conseguir fazer com que o recurso público fosse usado com respeito e com zelo para que as políticas públicas, né, tivessem. Muito bem. Igor, e você já citou que você criou esse quadro especificamente junto com o professor Arthur. Eu queria entender exatamente isso, qual foi o papel do Arthur, que você comentasse um pouco mais do Arthur, até para que nós homenageássemos, inclusive, a memória dele, né? Arthur, você disse, foi seu amigo de infância, moraram na mesma rua. Arthur foi meu amigo jamais no período assim, da juventude, eu aqui na coordenação da Pastoral da Juventude aqui em Taiobeiras, isso lá meados dos anos 90, e ele um pouco mais novo,
né? Mas vinha participar representando o grupo de jovens de Berizal. Na época, Berizal ainda fazia parte de Itaiobeiras, era distrito de Itaiobeiras. E sempre uma figura, eu gosto de usar essa palavra para definir, muito intenso, né? Em tudo aquilo que fazia, com muita firmeza ou clareza ou determinação naquilo que fazia, inclusive nas opiniões, né? Sempre muito incisivo nas opiniões. Eu queria que você comentasse o papel de Arthur em todo esse processo do arame farpado e o Arthur de um modo geral. Vou até pôr a foto dele aqui para as pessoas quem não o conheceu, saber quem foi o Arthur. E o Arthur, como você disse, de maneira muito incisiva, na verdade, Arthur ele era um teimoso, né? Ele realmente era daquele tipo que abraçava a causa. Ou ele não abraçava, não estava nem aí, deixava para lá, mas quando ele entrava para valer. Ninguém conseguia mudar de ideia. Não tinha o que fazer. Ele era mesmo muito incisivo e contundente nas coisas que quando ele queria. Ele botava o objetivo na frente. Bom, mas a participação de Arthur no arame farpado, eu digo que se não fosse Arthur, o arame farpado jamais teria existido. Primeiro, por conta, como eu disse no início, Arthur ele tinha toda essa irreverência, essa afinidade com as redes sociais, em saber lidar com a comunicação, que é algo que eu ainda vinha tentando aprimorar, e coragem, né? Além de tudo isso, além dessas qualidades, era coragem. Alguns até diziam, moço, faz sozinho, ou procura uma outra pessoa para poder fazer. Aliás, falava assim, moço, você vai na de Arthur, não, que Arthur é assim. Falava, olha, no dia que você encontrar alguém com coragem, com determinação, e que abraça minha causa como Arthur abraça, tudo bem, nós vamos partir para outra. Mas Arthur, ele tinha isso, Arthur ele era irreverente, era muito corajoso, e só existiu o arame farpado por conta dele. Porque eu fazia as investigações e ele era o veículo que nós utilizávamos para poder disseminar as informações através da irreverência, da comunicação e habilidade com as redes sociais que ele tinha. Além do que, com o passar também dos programas, ele também passou a fazer esse papel de acompanhamento das contas públicas. Então, nós conversávamos diariamente, ele mandando informações para mim, eu passando informações para ele, nós averiguávamos, chegávamos a um consenso do que vale a pena falar, do que não vale, e ele sempre muito enfático nas coisas que ele almejava, né? Ele batia, chegava aos programas domingo, ele sempre muito empenhado, fazia questão, e o programa ganhou o gosto popular justamente pela habilidade dele com a comunicação, que foi algo que eu demorei a aprender, demorei a alcançar, e acho que ainda falta muito ainda comparado com o Arthur, que era um gênio da comunicação, né? Ele tinha muito, como eu disse, muita irreverência e tínhamos muita afinidade com os nossos objetivos, apesar de às vezes nós nos discordarmos da maneira como nós queríamos alcançar, mas os objetivos eram sempre os mesmos e nós entendíamos um ao outro de uma maneira assim muito, muito peculiar, muito, muito valorosa, sabe? Mas aí o tempo foi passando e o arame farpado crescendo, e aí no auge do arame farpado nós tivemos aí, o Arthur teve a sua vida ceifada, né? Ele morava em Guarulhos, eu morava em Belo Horizonte, e ele sofreu um assassinato, né, na sua residência, onde ele morava. Na época, houve uma linha de investigação voltada para um crime político, mas, com o passar das investigações, a Polícia Civil de Guarulhos ela descartou essa possibilidade de crime político. E, inclusive, o assassino do Arthur está preso lá em Guarulhos, ainda não foi julgado, não é réu, confesso, mas as provas todas encaminham para ele. O julgamento deve sair em breve, a gente espera que ele seja condenado, até porque se ele não for condenado ou for inocentado, a tese de crime político talvez volte à tona, então a gente espera que seja isso mesmo. Eu sinceramente não acredito também na ideia de crime político, até se fosse eu teria
eu não teria dado sequência nas coisas que eu falo, né, nas críticas duras que eu faço à administração de Berizal e outras administrações, porque eu acho que, apesar do coronelismo que a gente vive, o trabalho ganhou notoriedade e eu não faço críticas simplesmente por fazer, Levon. Acho que essa é a grande diferença do canal Arame Farpado. A gente vai trabalhar de maneira muito técnica, sempre mostrando, não faço um programa sequer, não falo nada sem compartilhar na tela as provas que eu tenho. E acho que isso que deu uma certa credibilidade para o programa e até mesmo para os políticos, que apesar deles, né, não gostarem, se sentirem ameaçados, se sentirem com vontade mesmo de fazer algo contra mim, mas eles sabem que não fazem porque eles estão errados. Então é isso. Então, como eles têm consciência de que o que fizeram não está certo, então, e eu mostro que não está certo, então eu continuo minha vida, sigo minha vida normalmente, estou sempre em Berizal, estou morando em Itaiobeiras, e Arthur me dá sempre muita força, eu sempre penso nele, eu sempre me refiro ao Arame Farpado como nós, mesmo que por muitas vezes seja algo eu sozinho, eu sempre falo nós, eu e Arthur, porque foi uma iniciativa criada por nós dois, e não teria existido nada de Arame Farpado, se não fosse esse companheiro, esse parceiro, né, que foi o Arthur. E eu espero poder um dia, eu espero que ele, de onde quer que ele esteja, que ele saiba o que estamos fazendo, e ele me dá força, ele fala, siga no caminho, vamos lá, é isso mesmo, porque eu sei que essa era a vontade dele, e ainda temos muito que alcançar, os municípios ainda têm muito o que ganhar, e vem ganhando, como a gente vai falar daqui para frente ainda. Espero que não tenha sido realmente um crime político, embora a gente lamente principalmente a perda, né, a ausência dele, né, porque eu acredito que ele tinha uma vida toda ainda de contribuição a dar, seja para a autorrealização dele, né, e também para a sociedade, para a coletividade. Eu me lembro que o Arthur gostava muito do filme Romero, que é um filme com o ator Raul Julia, que interpretava o arcebispo de El Salvador, Dom Oscar Romero, que foi assassinado pela ditadura militar naquele país, na Revolução que eles tiveram, no contexto da Guerra Fria, né, no final dos anos 70. E o Arthur gostava muito daquilo e se inspirava muito naquilo. E, assim, tragédia das tragédias é algo um pouco do que aconteceu com ele. Não estou dizendo aqui que foi por motivação política, mas alguém ser retirado da vida muito jovem, muito novo, ainda com muita coisa a contribuir para a coletividade e para se autorrealizar também, né? O que é algo que é extremamente lamentável. Mas agora vamos falar um pouquinho mais de você, Igor. Sim, pode falar. Ele era mesmo um homem muito culto, né? Ele lia muito, todas as noites ele estava lendo um livro. Quando eu morei em São Paulo um tempo, eu ia sempre à casa dele, ele não ficava uma noite sem estar lendo os livros, sem estar lendo um livro, ele assistia muitos filmes, e gostava muito e tinha uma música que é para não dizer que não falei das Rosas, do Geraldo Vandré, né, com a música clássica aí da ditadura também, é uma música que ele gostava muito, inclusive no enterro dele, nós fizemos questão de cantar essa música para ele, né, lá enquanto o seu caixão descia lá para a cova, foi muito emocionante, foi um velório muito emocionante, e ele tinha isso, ele se inspirava mesmo, como você disse nesse livro, assim como ele se inspirava nas músicas da ditadura, porque ele tinha essa vontade de guerrilhar, essa vontade de lutar pelo próximo. Era a marca registrada de Arthur. Ele usava um anel de madeira. É o anel de Tucum. Anel de Tucum, exatamente. Que era uma marca, né, de quem luta pelo próximo. Sim. É um símbolo das pastorais sociais. Arthur teve várias chances de ficar rico, sabe, de abandonar tudo, mas não, a causa dele era sempre o próximo. Tem uma causa, lá no meu canal tem lá um vídeo contando a história do cursinho, no qual ele era o grande idealizador, né, e diretor do cursinho comunitário, que inseriu mais de 300 jovens na universidade pública. Inclusive eu dei aula lá, a pedido dele. Começou lá na igreja católica, no salão paroquial da igreja, depois expandiu, ganhou o curso em meia proporção. E ele sempre teve essa bandeira, desde Berizal, desde menino, desde criança, nas comunidades
pastorais de base, no catecismo, ele sempre foi um líder. Eu digo que... Esse anel que você cita aí, inclusive, tem uma simbologia muito forte, a questão de estar disposto a dar a própria vida pelas causas coletivas, pelas causas das pessoas que mais necessitam. Eu acho que ele encarnou muito esse ideal e viveu isso assim com muita verdade, né? Eu acho que sem nenhuma hipocrisia, ele viveu isso de maneira muito, muito concreta, muito prática, né? Isso daí que eu digo que não morreu, né? Não está mais presente conosco, mas continua vivo a partir de toda a contribuição dele, né, para a gente. Mas, Igor, eu queria agora passar um pouquinho para você. Eu vi aqui na sua biografia que a sua formação é mais num curso, seja na graduação quanto no mestrado, é um curso muito mais voltado para ciências da natureza, que tem pouca relação de certa forma, com as humanas, ainda que geografia tem geografia humana, mas é geofísico, né? Você fez o geofísica na USP, então muito mais voltado para questões muito concretas da natureza mesmo. E, de repente, você se torna alguém com uma forte inserção nesse campo político, que é um campo das humanidades, né? Claro que todas as pessoas podem participar disso, mas, em geral, ocorre meio que uma dissociação, o pessoal mais das humanas tem uma distância da ciência da natureza, das exatas, etc. Como é que você conta essa sua trajetória acadêmica, educacional e, ao mesmo tempo, com envolvimento político também? Eu costumo até dizer que essa questão do socialismo tem duas maneiras. Ou você é daquele que apoia o socialismo, ou você vive o socialismo. Então, eu vivo o socialismo, eu busco o bem comum, né? Busco o bem-estar social de todos. Então, isso vem, Levon, eu acredito, apesar da minha vocação para exatas, justamente pelos valores adquiridos, pela maneira, né? Pela cidade onde eu vivi. Berizal era uma cidade muito pobre. Eu cheguei a morar alguns anos com minha mãe num povoadozinho chamado Itamaraty, que é próximo a Berizal, distrito de Águas Vermelhas. Sequer água potável tinha, né? Quem queria água tinha que pegar do rio, diretamente do rio. Eu cansei de criancinha ir com meu pai pegar água, lavar o carro dele, colocava o carro no rio. Em Berizal, da mesma forma, Berizal ainda quando era distrito de Itaiobeiras, a vida era muito difícil, né? Pra você ter ideia, para vir de Berizal para Itaiobeiras, a gente pegava um ônibus, que era o ônibus Valdizão, daqui de Itaiobeiras, e demorava 3 horas para chegar. O ônibus, uma situação muito... A gente vinha passando mal. E lá em Berizal a mesma coisa, né? Era uma vida muito difícil. Difícil, hoje a gente olha para trás e percebe que era uma vida difícil. Naquela época a gente achava que era tudo normal, né? Normal, É normal, não tinha dificuldade naquela época. Hoje a gente percebe que era difícil. Assim como você chega na zona rural, hoje tem luz, e aí você... Nossa, como é que vivia sem luz naquela... Quem vivia sem luz naquela época não achava que a luz não lhe fazia falta. Hoje, se perguntar, quer apagar a luz aqui, não vive mais sem luz. Então, era mais ou menos assim. Então, mas tivemos uma vida muito, muito não sofrida, mas uma vida batalhadora, né? Os nossos pais, a luta que era, os próximos. E justamente essa dificuldade toda passada no distrito, as pessoas eram muito solidárias. Elas sabiam que tinha que estar agarradas umas às outras para conseguir vencer, né? Para conseguir superar as dificuldades da vida, do dia a dia. Então, eu acho, por isso que eu quero fazer algo, e sempre quis fazer algo, eu vejo como missão fazer algo pela minha cidade, por esse espírito de solidariedade que foi despertado em mim, que foi despertado em Arthur, por conta do que nós vivíamos, né? Isso nos formou assim, independente de partido. Nós somos assim porque nós crescemos assim, vendo a solidariedade das pessoas e sendo solidários ao mesmo tempo. Então, a solidariedade, a vontade de ver as pessoas bem é algo é algo interno em nós. Não é algo que, é porque eu defendo um partido A, então eu tenho que ter essa conduta ou essa. Não, isso vem de berço, isso vem de nós mesmos. Então, eu acho que por isso que veio depois esse outro lado, mesmo sendo geofísico, muito mais para a física,
estudando geomagnetismo, trabalhando, procurando recurso mineral, petróleo, ouro, né, que se fala, não tem nada a ver. Mas aí veio essa vontade de fazer gestão pública para entender melhor justamente esse mecanismo de relação que havia entre o poder executivo e entre a sociedade, que é algo que eu não entendia bem. Isso até virou matéria na faculdade, tem uma página no Facebook da universidade que é dedicada a essas histórias, e uma, inclusive, foi a minha, né, a história de um aluno que resolveu fazer gestão pública para entender as questões da sociedade e os resultados que vieram a posteriori. Então, eu acho que, respondendo agora objetivamente, foi isso. Eu acho que, apesar da vocação para exatas, o socialismo está empregado em minha vontade de ver. Socialismo no sentido de ver as pessoas bem. Sim. É porque o socialismo, as pessoas, em geral, quando você fala à primeira vista, imaginam que você está fazendo uma opção pelo socialismo, as experiências do socialismo real, aquele que historicamente existiu, seja na União Soviética, na China, não essa China atual, na Coreia do Norte, etc. Mas o socialismo, na verdade, ele cabe em inúmeras nuances, né? Principalmente, talvez, a noção de que nós somos seres coletivos, né? E que vivemos em interação. Então, não dá para viver uma vida absolutamente egoísta ou egocêntrica, voltada somente para o eu, para o particular, mas nós estamos em correlação. Então, daí que a política também deve estar a serviço, né, dessa correlação. E é muito difícil, às vezes, da gente explicar isso para as pessoas, porque foi feito todo um trabalho, né, histórico aí de lavagem cerebral. Quando você fala de socialismo, comunismo, as pessoas já imaginam coisas assim absurdas, né? Mas, Igor... Tem pessoas que socialistas, são socialistas, mas não tem... vai emprestar o dinheiro para a mãe, para um parente e cobra juros, né? Exatamente, aí é o capitalista na prática. É o capitalista na prática, exatamente. Socialista teórico e capitalista na prática, né? Exatamente. Ô, Igor, uma questão que eu gostaria de saber, porque não é crime nenhum, mas você disse a todo tempo que o trabalho que você e Arthur fizeram não tinha um interesse político partidário, e se tivesse também não teria problema, mas hoje, aquele momento específico, vocês já fizeram a sua contribuição. Hoje, o Igor de hoje tem pretensões político-partidárias, político-eleitorais? Essa é uma questão que, bom, desde 20 de maio de 2018, né, muitos dizem, isso é pretensão política. Tanto bom, acabou que, se fosse pretensão política, eu teria que me candidataria. Exato. De várias cidades onde eu fiz várias denúncias, né? Eu denunciei não só Berizal, mas Taiobeiras, Rio Pardo de Minas, Águas Vermelhas, Vargem Grande do Rio Pardo, São João do Paraíso, Indaiabira, né? Tem vários programas que eu fiz, depois busquem lá para ver as denúncias que eu fazia ao fazer essa vasculha no Tribunal de Contas do Estado, né? Eu descobri as irregularidades, e o interessante foi que, assim, o Arame Farpado foi ganhando seguidores na região inteira. Nós temos hoje essa camiseta aqui, ela é usada por várias pessoas na região, os amigos que simpatizaram, que também querem fazer esse trabalho. E eles, quando percebiam alguma irregularidade, digam, tem isso aqui em Indaiabira. Então vamos mostrar, vamos lá, vamos estudar direitinho. Tem isso aqui em Vargem Grande. Então, tudo foi feito com a ideia de realmente de tentar melhorar as gestões. Claro que daí para aí vem agora essa questão, mas você tem pretensão política? Não tem? Olha, Levon, eu sinto que a contribuição que eu tenho dado, da maneira como eu tenho dado, recebi convites, por exemplo, para ser candidato a prefeito em Berizal, mas eu acho que eu tenho muito mais a contribuir fazendo e ensinando e aprendendo mais sobre o controle social, esse trabalho quase que como um trabalho de um vereador, e isso mostra a importância de um vereador. Se eu sozinho, um cidadão comum lá, morando lá em Belo Horizonte, né, nós conseguimos produzir resultados como redução de diárias, redução de combustível, melhora da gestão, só de lá de Belo Horizonte mostrando o que estava errado, né? Imagina como que um vereador atuante, fiscalizador, que realmente legisla, né? Como que o município não se tornaria melhor, né, com essa conduta.
Então, eu sinto que eu tenho muito mais a contribuir com as minhas cidades, Berizal, Taiobeiras, com a região, fazendo o que eu venho fazendo, né? Ajudando as pessoas. Agora nós temos vários seguidores que serão pré-candidatos a vereador em várias cidades, em Águas Vermelhas, em Indaiabira, São João do Paraíso, Rio Pardo de Minas. E eu espero mesmo, estaremos aí dando apoio para que eles possam entrar no Legislativo para tornar a vida um pouco mais fácil para o Farpado, porque eles terão mais propriedade, mais poder e autoridade para fazer as denúncias, para conseguir documentos, que é uma dificuldade que nós temos, porque a nossa base de dados é apenas o Tribunal de Contas do Estado e os portais de transparência. Mas quando a gente quer pegar uma nota fiscal, queremos entender melhor, porque às vezes a maneira como vem discriminado aquela despesa, quando se quer falsear, quando não se quer dar a devida transparência, aí se torna incompreensível. Está prestado conta? Tá. Mas em vez de falar que alugou um veículo com placa tal, em ano tal, coloca-se só assim, aluguel de veículo leve, aluguel de veículo pesado, não tem proprietário, não tem placa, não sabe nem que carro que é. Então, preocupa-se em prestar contas de maneira a deixar a coisa muito camuflada. Então, a gente acredita que tendo um vereador, tendo vereadores na Câmara, né, com poder e autoridade para exercer a fiscalização, porque nós não fazemos fiscalização, nós fazemos controle. Fiscalização é feita por quem tem poder e autoridade para executar, para fazê-lo. E o cidadão não tem poder de fiscalização, tem poder de controlar. Fiscalização é um outro passo no mundo do controle, e aí quem pode fazer isso é um vereador. Então, hoje, Levon, o nosso objetivo... É que o povo quer saber. Não é participar diretamente, tá, como um político, mas estaremos apoiando candidatos a vereadores em todo o Alto Rio Pardo, dispostos a fazer o trabalho de fiscalização e legislar em prol da cidade para melhorar a conduta da Câmara e, consequentemente, melhorar o poder executivo, né? Com a sobra de recursos, com acompanhamento de licitações, enfim, uma série de coisas que o vereador precisa fazer e normalmente não é feito. O que é feito, em geral, são indicações daquele eleitorado, né, que o elegeu, e fica por aí. E fica dando assistência para A e para B, né, do seu eleitorado, carregando para lá e para cá. E as famosas moções de aplauso, nome de As rua, nome de aplausos, nomes de rua. Esse tipo de coisa. Projetos de relevância, poucos são emplacados, alguns são barrados, são considerados inconstitucionais. E quando você pega mesmo lá o portfólio da Câmara com os projetos do Poder Executivo, do Legislativo mesmo, propostos por vereadores, quase nada. E ainda fica nessa picuinha ainda, né, de vereadores que são de oposição, ficam lá para tentar impor barreiras, e os de situação ficam lá para poder aprovar tudo que o Executivo manda, ainda que não haja interesse público por trás, ainda que a supremacia do interesse público esteja sendo violado. Então, essa coisa de situação e oposição no Legislativo é algo que não deveria existir jamais. O vereador está lá para fiscalizar e legislar. E o trabalho de fiscalização, ele é um trabalho que incomoda. Né? Incomoda. Então, não tem por que ser situação ou ser oposição. É ser vereador. Ser vereador e fazer o trabalho de vereador, independente se quem está lá é A ou se é B. E o município ganha, o coletivo ganha. E as pessoas precisam entender isso. Que se o coletivo ganha, você também ganha, porque você está inserido no coletivo. Que alguns querem fazer só o que eu vou ganhar. E estão pouco aí se lixando para o coletivo. Mas lembrem-se que projetos para o coletivo, você também está inserido nele. Eu queria que, ao mesmo tempo que você, enquanto alguém que é um estudioso, pela própria formação, a sua pós-graduação aqui, aliás, não foi pós-graduação, foi Graduação. outro curso? Graduação, exato, em gestão pública. Um dos itens que sempre se toca muito, inclusive nos debates que a Norte Mais tem feito e que você tem sido mediador, é nos 5 princípios da administração pública que estão citados lá na Constituição Federal. Mas eu queria que você intercalasse essa questão dos 5 princípios
com o perfil geral dos nossos eleitores, que a gente percebe que não tem um pouco essa dimensão e que acha que votar no candidato a vereador ou vereadora é votar naquele sujeito que é mais... que está ali no boteco, que está ali fazendo festa, que é o do tapinha nas costas, que é o que leva fulano ou beltrano no carro quando morre um parente ou quando precisa ir em tal lugar, ou seja, uma espécie de faz-tudo, né? Então, aí as pessoas não conseguem. E depois, essas mesmas pessoas se frustram com as ações desses que elas elegeram lá nas câmaras, quando são divulgadas essas informações. Eu queria que você tentasse associar, para quem ainda não conhece ou não teve o devido acesso à noção desses 5 princípios, com esse processo de escolha, para as pessoas observarem melhor. É importante dizer que os princípios da administração pública, eles são o alicerce de qualquer administração. Não dá para se imaginar uma administração de sucesso sem um alicerce bem feito, e, portanto, quando se fala em alicerce, a gente está falando dos princípios constitucionais. Portanto, violá-los, isso significa improbidade administrativa. Um exemplo bem prático, ninguém constrói uma casa começando do teto. Então, da mesma forma, não se constrói uma cidade, um país, sem esses princípios, sem esse alicerce, né? Exatamente. É claro que isso daria praticamente uma outra live, se fôssemos falar bem. Mas, só explicando para o pessoal de casa, então são 5 princípios constitucionais da administração pública, né, que é a legalidade, né? Tudo que o executivo faz e o legislativo tem que ser pautado na legalidade, pode fazer tudo desde que legal. No direito tem uma coisa que nós podemos fazer o que está fora do direito, o que está fora da lei. Se não tiver lei para que rege aquilo, eu posso fazer. Mas o Estado não pode fazer nada do que está fora da lei. Então, o princípio da legalidade, depois o princípio da impessoalidade, né, que a administração pública tem que ser cega do ponto de vista de inserção de pessoas nas políticas públicas. Eu não posso ficar dando exame para A e para B, priorizando A e B e deixando A e B de fora. Isso é agir com pessoalidade. E o princípio da administração pública é justamente o princípio da impessoalidade. Todo ato administrativo ele tem que ser pautado na impessoalidade. Eu não posso passar alguém na fila da creche porque é amigo de A, porque o vereador B pediu, e não posso mandar alguém para o final da fila porque eu não gosto dele, porque ele é contra, porque é aquilo. Isso é agir com pessoalidade. Outro princípio é o princípio da moralidade. Ainda que os atos públicos sejam legais, sejam impessoais, eles precisam ser pautados na ética e na moralidade. E aí que a gente bate na questão das diárias aqui de Itaiobeiras, que eles tanto falaram em questão da legalidade. Não, mas é legal, só que se esqueceram que enquanto a média do Alto Rio Pardo era R$60 mil, a Câmara de Itaiobeiras tinha gasto quase R$330 mil. Mais de 5 vezes o que se gastava na média da região. E aí querem fazer a população engolir goela abaixo de que é legal e que eles podem gastar. Então isso é um claro exemplo de imoralidade. E os atos administrativos têm que ser morais. Inclusive essas denúncias estão no Ministério Público e a promotora e a juíza, eu tenho certeza que lá na frente vão punir esses atos imorais, até como exemplo. Porque uma vez que forem punidos, eu tenho certeza que essas imoralidades, pelo menos com relação ao gasto de diários e combustível, isso vai acabar. Acontece que eles se respaldam, né, pela impunidade, acham que ninguém nunca denunciou, que ninguém nunca foi punido por isso, estão redondamente enganados. Nós vimos lá em Fruta de Leite, no início do ano, o atual prefeito e o atual presidente da Câmara tiveram seus bens leiloados, quer dizer, a juíza pediu que fossem leiloados para pagar quase R$1 milhão que os dois gastaram em diárias no mandato anterior. Então mostra que o Brasil está evoluindo, que a nossa região está evoluindo e não estão mais toleráveis a atos imorais. Esse é um grande exemplo. E um outro princípio, o quarto princípio da administração pública é justamente a questão da publicidade e transparência. Todo ato público ele tem de dar publicidade. Todo agente político precisa dar publicidade com transparência para os seus atos. E aí, por isso que se criou portais de transparência, por isso que a informação vai para o Tribunal de Contas do Estado.
e através do site Fiscalizando com o TCE, uma plataforma criada para o cidadão, para nós, para mim, para você, Levon, porque justamente ele é obrigado a dizer com o que ele gastou o recurso público que entrou na prefeitura, que entrou na Câmara Municipal. Então, se algum ato não for dado publicidade, está ferindo também esse princípio da administração. E, por último, o princípio da eficiência, que além de fazer com moralidade, com legalidade, da publicidade, é preciso que ele seja feito com eficiência. Então, quando um poder executivo, por exemplo, contrata por exemplo, um posto de gasolina para fornecer a gasolina para a sua prefeitura, e esse valor está acima do que outro posto vende, por exemplo, ele contratou de maneira legal, o processo licitatório ocorreu, houve o certame, o posto ganhou. No entanto, se provado que os postos vendem gasolina mais barato, ele viola o princípio da eficiência e portanto, caracteriza-se como improbidade administrativa. Agora, como é que a gente liga isso à questão do eleitor, né? Que foi a sua segunda. Sim. Como você disse, o eleitorado muitas vezes não está ligando para isso, porque ele está preocupado com aquele que vai lhe dar uma assistência direta. Peraí, mas se você for eleito, eu vou ter um carro para ir para Montes Claros mais fácil, meu filho vai poder entrar na creche e tal, quem sabe eu não consigo aqui alguma coisa para minha rua, para minha casa, para minha esposa, para o meu filho. E repara que o próprio eleitor, ele obriga o agente político a violar os princípios da administração. Então, o Valmir Ferreira, no programa, ele sempre enfatiza os princípios, eu sempre enfatizo, para que as pessoas, para que o eleitor comum entenda que a administração tem que ser pautada, regida por princípios. E se ele quer uma administração regida por princípios, ele não pode depois ser o primeiro a fazer exigências de algo que viola os princípios, porque aí nós vamos ficar num ciclo vicioso. Não adianta se dizer contra a corrupção, né? E ser corruptor, né? Fazer com que o político se torne corrupto, né? Deseja que as pessoas não sejam, mas ele mesmo não está muito preocupado com isso. Acha que não vai arranhar a sua imagem, né, de pessoa honesta quando ele é o primeiro a propor coisas que violam os princípios da administração. E quando violam, isso é ruim porque, como eu disse lá na fala anterior, quando uma administração ela é feita, pautada, bem alicerçada nos princípios da administração pública, quem ganha com isso é o município, é o Estado, é o coletivo. E aí você estando inserido no coletivo, óbvio, você também ganha, de maneira coletiva. E aí as coisas crescem. Nós temos uma tendência, claro, nós temos 30 e poucos anos apenas de Constituição, desde a Constituição de 89, e nós, de 88, e enquanto, por exemplo, Estados Unidos, França, tem 300 anos de Constituição, que é a mesma Constituição. Eles também apanharam muito. Você sabe disso, Levon, você é professor de História? Eles também apanharam muito para chegar no nível democrático, no nível cívico que eles têm na Europa, nos Estados Unidos. E nós também vamos apanhar muito ainda, mas temos que superar esses desafios. E aí a importância de levarmos essa mensagem ao eleitor, de ao escolher o seu candidato, escolha candidatos que tenha compromisso com os princípios. E você também precisa ter, para não ser o primeiro depois lá cobrar e fazer com que o seu candidato viole os princípios da administração pública. E aí, bem alicerçado, não que ela será bem sucedida, mas toda administração bem sucedida, ela precisa ser pautada nos princípios da administração pública. Senão, é uma administração condenada, fadada à falência. Ô, Igor, a gente já está praticamente encerrando a live, né? A gente tem esse horário que eu gosto de manter, ficar mais ou menos dentro dele. Eu questiono para você o seguinte, é uma questão mesmo de opinião agora, sua. A política aqui do Alto Rio Pardo, e no geral, e mais especificamente Taiobeiras e Berizal, olhando o quadro que você vê aí agora, sobretudo nesse contexto eleitoral, que a política ela ocorre sempre, mas agora nós vamos ter também algo mais da política, que é a escolha
dos novos governantes, né, do Poder Executivo e também dos legisladores. Aí eu te pergunto, a política aqui na nossa região, nesse contexto, ela tem jeito ou ainda não? Ela tem jeito, mas é um processo lento. A Taiobeiras evoluiu nessa questão da maneira, como eu disse, do modelo de governança, né? Da sociedade se relacionar com o executivo se relacionar com a sociedade. É claro, nós percebemos a evolução da era Joelão, né, para a era Deneval, o grupo de Danilo, mas ainda temos muito que galgar. Ainda há muitos vícios perceptíveis, claros, que a população precisa tomar conhecimento e precisa cobrar para que mude. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, houve um avanço muito grande em Taiobeiras na questão da descentralização do poder. Isso foi muito bom, porque antes o poder em Taiobeiras era na figura do prefeito, praticamente. Ele era quem mandava, quem queria alguma coisa. Lembra isso? Na casa de Joelão era fila de pessoas para poder conseguir alguma coisa. Hoje não tem mais isso. Hoje tem que procurar os secretários, procurar a prefeitura. Isso foi descentralizar o poder, isso é muito bom. Talvez um dos motivos até pelo esse avanço na maneira de se relacionar com a sociedade. Mas há ainda vícios que precisam ser combatidos. Eu até fiz um dia uma pergunta para o prefeito Danilo. Por que Taiobeiras tem quase o dobro de cargos comissionados das cidades de mesmo porte, como Rio Pardo, Salinas, São João do Paraíso? Você tem 90 comissionados, em torno de 90 na região, aqui em Rio Pardo, Salinas, São João. Taiobeiras tem 153. Né? Isso é uma clara característica de apadrinhamento, que é algo nocivo para a administração pública. Apadrinhar pessoas na administração pública torna ela menos eficiente, né? A torna ineficiente. Então, é uma política autoritária, né? Porque é coronelismo, né? Porque você cria uma clientela que está ligada a votar e a perpetuar um grupo no poder. É isso, exatamente, porque quando as pessoas estão lá, não são à toa, estão lá justamente para tentar a manutenção do grupo. Você tem um clientelismo que ainda também melhorou, mas precisa ainda avançar, né? Que é o que é o clientelismo? Justamente a prefeitura ser cliente de algumas empresas. Tem empresas aqui que têm contratos com a prefeitura quase que permanentes. Desde o primeiro ano do PSDB até agora, são as mesmas empresas que ganham as mesmas licitações todos os anos. Então, isso é clientelismo. Isso precisa ser banido, porque o clientelismo ele se esconde atrás de algo que é muito pior, porque nem sempre os contratos com a administração pública são os mais vantajosos quando ela vira cliente de uma empresa. Então, perde um princípio da eficiência, porque ela não consegue exercer os contratos mais vantajosos para a administração pública. Né? Ainda tem um resquício de nepotismo. Então, tem vícios, Levon, mas são vícios que não tem como ser combatidos da noite para o dia. Né? Como eu disse, é um processo. Como disse, França, Estados Unidos, tem 300 anos de Constituição, passaram por tudo isso, estão muito mais avançados, muito lá na frente, e nós também, eu tenho esperança que ainda vamos ver essa mudança de maneira significativa, não 100%, não quer dizer que nós vamos ter uma administração sem nepotismo, sem apadrinhamento, mas vamos estar caminhando para isso, porque uma administração sem nepotismo, sem clientelismo, sem apadrinhamento, sem o patrimonialismo, ela se torna mais eficiente e faz com que o recurso público sobre para ser investido em políticas públicas. Porque eu digo sempre que recurso público só existe uma única razão de existir recurso público. E é justamente para atender os anseios da sociedade. E não a si próprio, e não ao seu amigo, e não à sua família. Recurso público só existe para atender anseios da sociedade. E se o gestor tem isso em mente e coloca essas boas práticas, seguindo os princípios, seguindo esses vícios, aliás, sendo contrário a esses vícios do patriarcalismo, do patrimonialismo, do coronelismo, aí sim a sociedade avança, aí sim as nossas cidades têm condições de superar os desafios e fornecer
dar condições para uma vida social mais digna para todos. Lembrando, Igor, que a democracia, que é a grande bandeira que a Constituição de 88 nos legou, aliás, não é nem a bandeira, é o grande ideal de sociedade que a Constituição de 88 nos deixou como herança e todo dia nós buscamos perseguir, ela não é um valor que se completa, né? É sempre algo a se fazer, a se construir. Quanto mais você chega próximo de conseguir algo, mais distante se torna esse horizonte. Então, a democracia é, na verdade, um horizonte, né? Nós nunca conseguimos, quando corremos, a gente nunca consegue tocar no céu que está lá tocando no horizonte, né? Então, da mesma forma, é a democracia, é um processo em construção. Mas a gente acredita que fazendo esse trabalho de controle social, de escolha de bons administradores comprometidos, né? E fiscalizando-os, de bons gestores, que vai ser possível a gente alcançar um nível melhor de civilização, de ser humano, vamos dizer assim, né? Ô Igor, já para encerrar essa nossa live de hoje, que foi certamente excelente, um grande sucesso, eu gostaria de deixar agora o espaço para você fazer as suas considerações finais, e já te agradecendo de antemão por ter aceito o convite, por ter vindo aqui colaborar conosco, né, nesse espaço que a gente está buscando fazer um espaço de debate, de reflexão sobre a região, sobre grandes temas. Então, com você, para suas considerações finais. Bom, agradecer você, Levon, pelo convite, desde já desejar a você boa sorte aí nessa caminhada de pré-campanha como pré-candidato a prefeito do município de Taiobeiras, né? Uma missão difícil e, uma vez alcançada, será mais difícil ainda, mas sabemos que, com respeito, com princípios que eu sei que você tem, Taiobeiras estará em boas mãos, estará no caminho certo. Afinal de contas, você é um lutador, é um batalhador, sei da sua história, sei da sua amizade com o meu grande amigo Arthur Carlos Rocha, sempre falava de você para mim, e o homem de caráter, de princípios idôneo que você é. E para você de casa que nos acompanha, espero que você consiga incorporar 10% pelo menos do que eu disse aqui, eu já lhe agradeço muito, mas eu quero deixar uma mensagem final e dizer o seguinte: o nosso país, o nosso estado, a nossa Taiobeiras tem jeito, mas é importante que você participe desse processo. Não atribua a responsabilidade para os outros, para o político. Começa com você. Se você seguir e desejar de fato uma cidade melhor, um futuro melhor para os seus filhos, para os seus netos, então cobre de você mesmo a boa conduta agora para cobrar boas condutas lá na frente dos seus representantes, do seu vereador, do seu prefeito, do seu governador, porque de nada vai adiantar o famoso ditado, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, desse jeito nós não vamos chegar a lugar nenhum e ficaremos nesse olho por olho e dente por dente. Vote consciente e tenha sempre em mente que é possível fazer mais. É possível, acredite de fato na melhora, acredite nas pessoas, cobre, ajude a sociedade a se organizar. Uma sociedade organizada, nós já provamos, que faz com que os políticos, as autoridades, tenham condutas melhores, façam gestão melhores. Para isso é preciso se organizar, e para se organizar é preciso ter conhecimento e ter vontade e coragem para mudar. E assim, com certeza, veremos um país melhor, uma Taiobeiras melhor. Muito obrigado, Levon, muito obrigado você de casa. Aí, só para encerrar, amanhã tem debate, tá? Amanhã tem debate com os 4 vereadores aqui, dessa vez, representando os 4 grupos políticos. Espero você lá no mesmo horário, às 7 horas, no canal da TV Norte Mais. Um abraço. Então, aí está um convite que o Igor está fazendo, pessoal, que amanhã continua aquela série de debates, né, com os pré-candidatos a vereador. Inclusive, do nosso grupo vai estar lá o pré-candidato Rafael Lucas, juntamente com
mais 3 pré-candidatos dos demais grupos políticos daqui de Itaiobeiras. Igor, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito esse convite. Da primeira vez nós tivemos problemas técnicos, né, com relação à internet, mas foi tranquilo. Hoje nós conseguimos realizar aqui tranquilamente essa live, que fica gravada aí no Facebook. Quem não assistiu agora pode assistir em outro momento, e que eu tenho certeza foi extremamente esclarecedora para a gente compreender mais esse processo que a gente está vivendo. Eu considero, Igor, a partir dessas suas palavras, a gente está nesse processo aí de pré-candidatura, mas independentemente desse processo de pré-candidatura, temos feito aqui justamente um espaço que eu acredito que permanecerá pós período eleitoral, de debate mesmo, que eu acho que tem sido uma experiência muito boa da gente fazer, enriquecedora, formação, aprendizado, que eu acredito que todo mundo precisa, todo cidadão precisa se inteirar de como é que funcionam as leis, como é que funcionam as boas práticas, as boas ideias, as coisas que nos transformam em seres humanos mais qualificados e, consequentemente, melhores. Então, eu te agradeço aí a TV Norte Mais por ter cedido aí o espaço também, e até uma próxima vez, né, que a gente possa conversar mais, que eu tenho certeza que a gente tem muito mais assuntos aí para poder debater e levar para as pessoas que estão acompanhando a gente. E a você que nos acompanhou, mais uma vez a minha gratidão. Muitos são nossos companheiros fiéis que estão aí em todas as lives. Continue com a gente. Assim que nós marcarmos a próxima, nós comunicaremos nas redes sociais para que vocês acompanhem. Um grande abraço a todos. Boa noite, Igor. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanharam. Até mais. Boa noite, Levon. Pessoal de casa.